Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre precipitação. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as principais características das precipitações. São elas o total precipitado, ou lâmina da água, a altura de lâmina medida em milímetros, que é o total de chuva medida em milímetros, a duração, que é o tempo entre o início e o final da chuva, medido em horas ou minutos, a intensidade das chuvas, que é o total por unidade de tempo. Então, nós temos milímetros por hora, milímetros por minuto, que vai dizer se a nossa chuva é forte, moderada ou fraca, É uma razão entre o total e a duração. Choveu quanto em quanto tempo? E a distribuição espacial, que é ao longo do espaço físico, a localidade, e temporal, que é ao longo do tempo, dos meses do ano. Aqui nós temos novamente aquele mapa que mostra a distribuição das chuvas no planeta, para mostrar quais são as influências que vão interferir na distribuição das chuvas ou precipitações espacialmente. Nós temos a latitude, que significa que na linha do Equador é latitude 0. Nós temos grande intensidade de chuva nas zonas tropicais. Isso vai diminuindo nas faixas de latitude média, que são as faixas de clima temperado, e diminui ainda mais nas faixas de latitude alta, que são próximas dos polos, onde nós temos os climas polares ou frios. Nós temos que a distância do mar, isso faz bastante diferença. Nas faixas litorâneas, nós temos maior presença de chuva, justamente pela umidade proveniente dos oceanos, da evaporação das águas dos oceanos, e no meio dos continentes nós temos menores índices pluviométricos, mais secos e alguns até desérticos. Nós temos a variação da altitude, que é climas de montanha, são mais frios, Nós temos a orientação das encostas, como a gente viu lá na chuva orográfica. As encostas que estão voltadas para a área úmida, por exemplo, litorânea, elas têm maior umidade, enquanto que a encosta posterior, ela é mais seca, A umidade não consegue vencer essa barreira física. E nós temos a vegetação, que também influencia e é influenciada principalmente pelo regime de chuva, pela umidade, pela evapotranspiração, Então, onde temos bastante água, nas zonas tropicais, nós temos as presenças das maiores florestas exuberantes, com muita biodiversidade, por exemplo, a floresta amazônica, que é uma floresta tropical que só existe por causa da presença de água. E quanto menos água, nós vamos tendo mais restrição de vegetação. Por exemplo, um clima desértico é pobríssimo em vegetação, em biodiversidade. Aqui é um mapa que nós já falamos sobre eles em aulas anteriores, que mostram o pluviograma, que é a distribuição das chuvas mensais ao longo do ano para cada capital do Brasil. E aqui dando um destaque para João Pessoa e Brasília, que mostra o quão diferente pode ser o regime temporal das chuvas ao longo do ano, em que no meio do ano, em João Pessoa, nós temos altos índices pluviométricos, e em Brasília já nós temos a estação seca nesses meses do meio do ano, e a estação mais úmida ou chuvosa no início e no final do ano. Então, são regimes opostos aqui em João Pessoa e Brasília. Bom, basicamente existem duas maneiras de medir chuva. Pode ser pontual, local, através de pluviômetros ou pluviógrafos, e espacialmente, que são dados contínuos com a utilização de radares que ficam em sensores, por exemplo, satélites. Nessa imagem, nós temos aqui a utilização dos sensores, que são dados contínuos de precipitação. Então, a gente pode perceber
que a escala laranja é menor chuva, variando aqui até as cores mais verdes, onde nós temos maiores índices de chuva. Então aqui, ó, a gente percebe uma zona úmida proveniente aqui da Argentina, que está subindo para a região sul e depois centro-oeste, sudeste aqui do Brasil. Então é uma passagem, né, de um sistema frontal de chuvas que foi avançando aqui da Argentina para as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. E aqui também nós temos uma presença de uma zona úmida aqui na região do norte do Brasil, né? Acre e Amazonas. Aqui também é outro dado de radar, que são dados contínuos. Nós temos variação de precipitação para todos os estados do Brasil, né, de forma contínua. Aqui é a precipitação no mês de janeiro, que é um mês chuvoso. Aqui é a precipitação no mês de agosto, que é mais característico de estação seca. E aqui é a precipitação anual, que é a média dos 12 meses do ano, em que nós temos aqui variando de 300 milímetros por ano até 3.300 milímetros por ano, né? Em uma faixa média aqui de 1.500, 1.800 milímetros ao ano. Agora, aquelas formas de medir chuva localmente, pontualmente, pode ser através de pluviômetro ou pluviógrafo. O pluviômetro, ele é um recipiente com uma abertura que deve ser instalado normalmente a 1,5 m do solo e deve ficar longe de obstáculos, e ele coleta a chuva e depois nós vamos direcionar essa água para uma proveta, um recipiente graduado, em que nós vamos medir os milímetros de chuva que ocorreu naquele dia. Então, as coletas devem ser feitas a cada 24 horas e esse é o pluviômetro mais comum do Brasil, que tem uma abertura aqui de 400 centímetros quadrados de área. Então, o pluviômetro ele mede a altura. O que é a altura? É o volume sobre área. Então, o volume sobre área nos dá um Hzinho, que é a altura, que é a lâmina ou total precipitado, né? E essa altura nada mais é do que volume por área. Então, quando eu digo que choveu 1 milímetro, quer dizer que choveu 1 litro, que é a unidade de volume, por unidade de área, por metro quadrado. Se eu disser que choveu 10 milímetros, significa que choveu 10 litros de água por metro quadrado. Então, lâmina d'água é volume por unidade de área. Nós temos o pluviógrafo. Qual é a diferença entre pluviógrafo e pluviômetro? O pluviógrafo, ele mede continuamente, ele registra os dados ao longo de 24 horas. Né? Aqui nós temos um pluviógrafo de boia e sifão, que é um equipamento comum nas estações convencionais meteorológicas, e ele mede a chuva, o horário ou duração e a intensidade. E ele registra através de gráficos como este, que são chamados de pluviogramas. Então, essas linhas horizontais significam que não está tendo chuva, e as linhas verticais significam que nós temos chuva. Então, aqui nesse horário, a chuva ela é de maior intensidade entre 20h30 e 21h30, onde nós temos essas linhas verticais que significam que está chovendo nesse intervalo. Né? E podemos dizer que choveu aqui basicamente das 20 horas até próximo da 1 hora do outro dia, do dia 11, né? Então, essa é uma análise básica de um pluviograma. Ele mede a lâmina, o total, em milímetros, a hora que iniciou e terminou a chuva e a intensidade. Percebam que aqui nós temos chuva com maior intensidade nessa região, das 20h30 às 21h30.
Esse é um outro pluviógrafo, que é também típico de estações automáticas, que registra continuamente as informações de chuva ao longo das 24 horas do dia. Agora, entendidos os conceitos de intensidade e duração, ainda fica uma pergunta. Se um determinado local ocorre muitas vezes, quer dizer, com alta frequência, uma chuva de 30 milímetros por hora e uma chuva de 100 milímetros por hora, qual a probabilidade de ocorrência? Então, quando a gente está falando de probabilidade é futuro, é qual a chance. E quando a gente fala de frequência, é quando a gente estuda os dados passados, os dados que já ocorreram. Então, ocorre com muita frequência uma chuva de 30 milímetros. Como eu sei isso? Analisando as séries históricas do passado. E qual a probabilidade de ocorrência? Aí eu já estou falando de futuro. Qual as chances de ocorrer uma chuva de intensidade de 100 milímetros por hora, por exemplo? E aí vem o conceito de tempo de retorno. Tempo de retorno tem a ver com a probabilidade, com a chance de ocorrer, a possibilidade de ocorrência de acontecer uma chuva de intensidade X ou maior do que ela. E esse tempo é medido em anos. Eu quero saber em quantos anos pode ocorrer uma chuva de determinada intensidade ou maior do que ela. Isso é muito importante para a gente dimensionar as obras hidráulicas, né? Como barragens, como bueiros, como rede de drenagem, canais, tá? Então, o período de retorno é o número médio de anos durante o qual espera-se que uma precipitação analisada seja igualada ou superada. Um exemplo, uma chuva de 30 milímetros por hora, com tempo de retorno de 5 anos, significa que essa chuva só ocorre com intensidade igual, né, de 30 milímetros por hora ou maior, uma vez a cada 5 anos em média. Então, quer dizer que as chances, a probabilidade de ocorrer chuvas de 30 milímetros por hora ou maior do que ela, ocorre uma vez a cada 5 anos. Esse é o tempo de retorno. Significa que uma chuva como essa demora 5 anos para retornar a acontecer. É claro que isso é uma probabilidade, é uma chance. E isso é importante para o dimensionamento das nossas obras hidráulicas, canais, vertedouros, barragens, reservatórios, galerias de águas pluviais. Agora nós temos uma equação que mostra qual é a intensidade máxima das chuvas. Por quê? Quando a gente está falando de obras a serem dimensionadas, a gente precisa preparar elas, dimensionar elas, para receber chuvas de alta intensidade, chuvas fortes, né? É o pico das enchentes. Quando a gente quer prevenir as enchentes, as inundações, a gente está falando de chuvas de intensidade alta, chuvas fortes. E essa chuva, essa intensidade máxima, ela pode ser determinada através de uma equação, que é chamada de equação IDF, curva de intensidade, duração e frequência, que são os dados, né, que são as variáveis para encontrar essa intensidade máxima. Então vejam bem, quais são as variáveis? Nós temos que a intensidade máxima em milímetros por hora é em função do tempo de retorno, que é o T maiúsculo, sempre em anos, o T minúsculo, que é a duração da chuva, e alguns parâmetros locais. Então, o K, o A, o B e o C são parâmetros locais. Cada cidade tem um parâmetro que é analisado estatisticamente através das chuvas desse local. E a gente pode determinar qual que é a intensidade máxima da chuva esperada para cada cidade, para cada local. E esse tempo de duração da chuva, ele é muito difícil de ser determinado, né? Porque a gente precisa saber qual que é o início e o final da chuva. Então, isso só é possível através de pluviógrafos. Mas é uma informação difícil de ser coletada.
Por isso, a gente considera que esse tempo de duração da chuva é igual ao tempo de concentração da bacia. É uma simplificação matemática que nós fazemos. Então, nós vamos igualar o tempo de duração da chuva ao tempo de concentração da bacia. E o que é tempo de concentração? É o tempo que demora para que toda a água precipitada se concentre no ponto final da bacia, que é a foz ou exutório. Então, para que toda a bacia contribua para a vazão do rio. Vai chover sobre toda a bacia e as gotas de chuvas vão sendo arrastadas, concentradas em um único ponto. Vai demorar mais tempo quando a bacia é alongada, quando a bacia é retangular e menos tempo quando ela é arredondada, achatada. E quanto mais tempo demora, melhor, porque é menos chances de ocorrência de enchentes e inundações, picos de enchente. E o tempo de concentração depende do tamanho, da forma, da declividade, da cobertura do solo da bacia hidrográfica. Nós comentamos nas aulas anteriores, bacias mais alongadas, mais retangulares, mais planas e com cobertura de solo natural, com florestas, isso tudo retarda o tempo de concentração, deixa ele mais demorado. Isso é melhor para evitar os picos de enchente. Já as bacias que são menores, arredondadas, com declividades altas, íngremes, que aumenta a velocidade da enxurrada, e que foram desmatadas ou urbanizadas, tudo isso culmina em altas velocidades da água e um tempo de concentração menor e aumenta as chances de picos de enchente. E a forma do tempo de concentração, existem várias formas práticas ou empíricas, e aqui nós temos um exemplo, que é a fórmula de Kirchhoff, e ele é em função do quê? Do L, que é o comprimento do rio principal, do Talweg, desculpa. O que é o Talweg? É a distância em linha reta entre a nascente e a foz. Então, é uma medida que a gente tem que ter da bacia hidrográfica, que é a distância entre a nascente e a foz, e a diferença de cotas, que é a diferença de alturas, de altitude entre a saída, que é a foz, e o ponto mais remoto, afastado em metros. Então, isso dá a ideia da declividade, Diferença de cotas dá a ideia da declividade que a água da chuva vai ter que percorrer. E assim nós temos uma determinação do tempo de concentração. Então, a gente encerra aqui esse vídeo e essas foram algumas características principais das chuvas. Repetindo, o total precipitado medido em milímetros, a duração da chuva medida em unidades de tempo, minutos ou horas, a intensidade da chuva medida em milímetros por hora ou milímetros por minuto. Nós temos o tempo de retorno, que é a chance de uma chuva de igual intensidade voltar a ocorrer, Nós temos o tempo de concentração, que é o tempo que demora para que toda a água da chuva se concentre na saída, que é a foz. Tá bom, pessoal? Estou à disposição para qualquer dúvida de vocês e a gente se vê logo mais na aula ao vivo para a gente tirar dúvidas e fazer algumas resoluções de exercícios. Então, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.